Muito bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao seu canal automotivo, Douglas Cerqueira, onde leigas e leigos automotivos deixam de ser cada vez mais menos leigos. Bom, bate-papo rápido aí para falar sobre Fluence, para você que está interessado no carro e pretende adquirir, tá certo? Então vamos lá, do que eu conheço do meu carro, do que eu já tive de problema e também de pessoas com o mesmo carro, não necessariamente o mesmo ano. O meu é um Fluence Privilege 1415, aonde se fosse 1414 não teria o facelift, que falam dessa forma, mas eu gosto de falar como frente nova, é mais fácil, mais prático. Então a diferença da frente nova para a frente antiga, de cara que você percebe é o DRL, que é aquela luz branca para usar de forma diurna, tá certo? Uma coisa bem interessante é que alguns Fluences, não necessariamente o Privilégio, é que aquela luz camarão, aquela luzinha amarelinha, ela não, em alguns Fluences, ela não se acende junto com o DRL. E aquilo ali não vai atrapalhar em nada na vistoria do seu carro, na hora de transferir para o seu nome. Tá certo? Os que não acendem, não acendem. Os que acendem, acendem. Os que não acendem e os que acendiam e pararam de acender, possa ser que indique lá no painel a queima dessa luzinha, além do DRL. Eu nunca tive problema, espero não ter problema com DRL do para-choque do Fluence, até porque é caro, bem caro, não é qualquer R$ 100 que você vai comprar. Outra coisa, no caso do meu Privilege, ele tem farol xenon, certo? E ele tem lá os lavadores. Nunca tive problema com os lavadores, mas eu já tive problema por 2 vezes com as lâmpadas. As originais vieram as duas ruins, e aí, se você for comprar o Privilégio e tentar testar o esguicho do farol baixo, o farol de xenon, ele não vai entrar o esguicho, porque é vinculado com a lâmpada. Ele tem um sistema inteligente ali, então não vai subir aqueles esguichos. Já mostrei para vocês como funciona o esguicho. Tem conteúdo aí, caso você queira, eu posso botar no comentário para vocês aí o funcionamento do esguicho. Outro problema elétrico que eu já tive no Fluence, reator. Tive que trocar uma vez o reator. Na verdade, o reator não. O reator eu comprei um, ele acabou ficando sobrando. Eu tive problema com... Existe um cabinho que liga do reator para a lâmpada. Então já tive problema com ele. Se você tá com um carro e teve esse problema aí, é só você desmontar ali e inverter e ver se a lâmpada vai funcionar no outro, se não vai, e por aí vai. Bom, lanterna traseira. Eu vejo muito Fluence que tem lanterna traseira que não é de LED, e quando você pisa no freio, dá interferência na luz de seta, e quando você faz seta, acaba piscando a luz de freio. Dizem que o problema é aterramento. Só vi acontecer isso no Fluence que não tem lâmpada, no caso lanterna de LED. E no meu carro já veio o carro, né, com o lado direito com a lanterna queimada. Então só aproveitei a lente, recortei a lente, mandei tirar e vendi somente a lente para quem tinha interesse em comprar somente a lente da lanterna traseira. E dentro da lanterna de LED existe um circuito. O que é um circuito? Já que eu não estou editando esse conteúdo. Circuito é uma plaquinha, uma placa verde, imagine uma placa verde. Se você nunca viu uma placa-mãe de computador, ou se você nunca abriu o teu controle remoto de casa,
ou nunca trocou uma pilha, enfim. O circuito basicamente é cheio de componentezinhos eletrônicos, soldados, que levam solda, e tem várias trilhas. No meu caso foi por questão de água. Então o antigo dono não deve ter observado isso, um acúmulo de água dentro da lanterna, a lanterna possivelmente começou a suar ali e não foi tomado medidas. Então se você está com fluência ou vai comprar um fluência e detector que internamente está suado, suado mesmo, igual quando a gente sua aqui, que fica cheio de gotículas na testa, mesmo acontece com o farol na frente ou a lanterna ali atrás. Então, se você detectou isso, resolva logo, porque se pegar no circuito, vai queimar o circuito e você vai ter esse problema elétrico, tá certo? Agora vamos para uma coisa que me deixou muito aborrecido no Fluence, de 15 em diante. De 14 para trás, o painel não é digital. Então, quem vai comprar um Fluence com painel digital, muitos Fluences que eu vejo, quando você vai ver ali o círculo, e aqui no meio tem ali a velocidade, em volta ao círculo branco, é comum queimar se não me engano, são 8 tracinhos brancos. É comum queimar aqui no círculo, lá de cá, ó. Logo os dois branquinhos. Então fica apagado. Então, de dia ou de noite, aquilo ali vai apagar, de vez em quando vai ficar piscando, tá certo? Se você usar o limitador ou também ali o piloto automático, vai acender em outra cor, na cor verde. E o limitador é na cor laranja. Se passar da velocidade, vai acender vermelho ali o painel. Mas o branco, ele queima. Eu não achei ninguém que pudesse aqui no Rio de Janeiro fazer o reparo daquilo. Se aconteceu, imagino que não seja menos de R$300. Aconteceu comigo a queima desses LEDs, estava me incomodando, aí eu fui e comprei um outro painel. Então, se o teu LED queimar do painel, ali em volta, o branquinho, se acontecer, não troque, porque eu não tenho como dizer se é a maioria dos Fluences, porque são milhares de unidades vendidas no Brasil. Mas no painel, o primeiro defeito que vai dar é a queima desses dois LEDs, tá certo? Os que eu vejo andando na rua, eu dirijo ônibus, né? Então eu vejo do alto ali, dá para ver a condição do painel. Vejo bastante, de cada 5, 2 ou 3 estão com o LED queimado. Tem carro que eu já conheço, já vi várias vezes ali no meu trajeto de trabalho. Outro problema de parte elétrica do Fluence. O meu carro vieram com 4 alto-falantes queimados, ruins. Aí tu vai me perguntar, pô, Dô, mas foi problema de mau uso ou foi problema de parte elétrica? Então vamos lá. Vamos primeiro ponto. Primeiro ponto é o seguinte. Eu deduzo que foi mau uso na parte dos alto-falantes. Ok? Vamos avançar para outro raciocínio do rádio. Às vezes, você vai ligar o Fluence e o rádio simplesmente não entra. A tela, no meu caso, é uma tela com a multimídia ali, existe ali as outras funcionalidades, né, do rádio, tudo dizendo ali. E o som não sai. E já ouvi relato de pessoas que não têm um multimídia, é o Dynamic, e não tem aquele multimídia ali, é a versão de entrada do Fluence, e não tem a tela, o som também não sai. E simplesmente você usa o carro, desliga o carro, fecha o carro, da distância do carro, entra o alarme, você vai trabalhar, volta, quando você liga o carro, o rádio volta a funcionar. Eu estou tentando rastrear esse problema, mas por falta de tempo também é difícil. Eu imagino que tem um relé temporizador do rádio, porque dependendo
do tempo que você está usando com o carro desligado, ele desliga. E aí você está ouvindo tua música e tudo mais e tal, não sei o que, ele desligou. Aí quando tu vai pressionar o start stop ou vai enfiar a chave cartão para dar energia para o rádio voltar, o rádio não volta. Então fica nessa intermitência. Rádio funciona, rádio não funciona. Rádio funciona, rádio não funciona. E aí você fica assim, caraca, meu irmão, qual o problema desse rádio? E eu não tenho a solução. Eu, Douglas Cerqueira, não tenho a solução. Ainda assim, problema elétrico. Bom, meu cinzeiro queimou. Ali onde você põe o GPS para carregar, seu celular para carregar. E foi defeito causado. Minha filha colocou uma moeda ali e acabou queimando. Esse conteúdo já ajudou muita gente, não pela moeda, mas porque parou de funcionar. A outra saída traseira, que também daria para carregar um celular, colocando ali o carregadorzinho automotivo, parou de funcionar. Eu ainda não tive tempo de tentar achar e ver se existe um fusível somente para aquela outra entrada. Imagino que sim. Porque se você estiver utilizando os dois ali ao mesmo tempo, eu acho que o fusível de 10 A não seria suficiente para poder dar conta. E seria até um risco para o projeto. Mas quem sabe um dia eu acho esse problema. Vidro elétrico, todos funcionam. Quem vai comprar uma unidade do Fluence com teto solar e o teto solar elétrico, bom, eu recomendo que você faça sempre limpeza das canaletas. Tem conteúdo aí ensinando a fazer a limpeza. Porque se não estiver escoando bem a água, ela vai acumular, vai ficar pingando em você ali no meio do carro, ali na altura do motorista. E, além disso, no motor, o motorzinho elétrico que abre e fecha o teto, ele gira para um lado, gira para o outro, tem um circuito, novamente falando de circuito, existe uma plaquinha acoplada a esse motor, e se ele queimar, você pode até utilizar, o motor pode até ter ficado bom, mas a plaquinha vai precisar de reparo, e eu não tenho quem indicar aqui no Rio de Janeiro para fazer reparo. E também é muito difícil achar esse motor. O motor é igual ao do Fusion, mas a plaquinha, não sei dizer, tá certo? A plaquinha ali, não sei dizer. No meu carro, eu tô sem a plaquinha, então fiz eu mesmo coloquei um botão de vidro elétrico, então eu consigo abrir e fechar meu teto, mas o meu teto não fecha mais junto com o alarme do carro, tá certo? Acho que não tem mais nada para falar dos problemas que eu tive de parte elétrica do Fluence. Eu posso incluir assim, aqui, o Fluence tem também a versão 1.6 e 2.0, que acho que 2.0 também tem. Mas enfim, o Fluence meu, e tem outras versões, inclusive o Dynamic Plus, tem o ar-condicionado digital. Ali onde informa a temperatura do carro, tá? Eu tenho o problema de o LEDzinho que ilumina ali a temperatura, ou ele queimou por completo, ou tá quase queimando, ou queimou uma parte, porque o lado do carona fica bem nítido a temperatura do passageiro. Já o lado do motorista fica mais fraquinho. Eu consigo ver a temperatura que está, mas eu não consigo ver com nitidez aquela temperatura. Então é outro problema de parte elétrica. No geral, o Fluence é bom? É um bom carro. O Douglas Cerqueira compraria um Fluence mais novo? Não compraria. Voltaria até para o Peugeot 408. Eu tive... A única coisa mais grave que eu tive no Peugeot, que você também não está distante de estar do Fluence,
é o vazamento dentro do painel, ou seja, na serpentina. Já tive esse problema no Peugeot, mas eu identifiquei depois o problema. Foi causado pela resistência que não ativava o segundo estágio. Então o ar-condicionado, quando você liga ele e o ar-condicionado fica, aquela ventoinha lá fora, fica oscilando, é justamente para baixar a pressão do sistema gerado no sistema do ar-condicionado. Então, você também não está longe de acontecer isso contigo, nem comigo que eu ainda tenho um carro, mas graças a Deus ainda não aconteceu. Então foi o pior problema do Peugeot 408 foi esse. De resto, o carro me serviu super bem. Ele mais andou do que teve manutenção. Eu tenho mais conteúdo do Fluence do que do Peugeot 408. O Fluence ele tem... Só um minuto. Chegou a Laurinha. Então assim, o Fluence, ele é carro de detalhinho. E carro é sorte. Você comprar um carro, você tem que ter sorte. Tem gente que compra um carro, meu irmão, aquela pessoa nunca mais vai querer voltar para aquele carro. Nunca mais vai querer voltar para aquele carro. Entendeu? Então, tudo que eu pude falar sobre a opinião do dono de parte elétrica está dito aí. Espero ter ajudado. Espero que a imagem tenha ficado boa. Esse celular eu ganhei do Dia dos Pais, da Laurinha e da minha esposa Karen. E espero que vocês tenham gostado aí da qualidade aí e das informações. Caso você queira e puder, se inscreva, compartilhe entre seus amigos aí. E além disso, se você puder e quiser considerar ajudar o canal, fica aí na descrição, lá na descrição, no campo de informações ali, na descrição, a chave Pix, caso você queira contribuir com qualquer quantia, valor aí para me ajudar a tá dedicando um pouquinho mais de tempo aí para o canal, tá certo? Um abraço, tamo junto. Fica com Deus, um abraço.